Vamos lá. Pessoal, boa noite. É uma satisfação poder estar participando dessa live do POSARC com vocês e principalmente porque estou tendo o privilégio aí de apresentar a minha amiga Virgínia De Luca, arquiteta e urbanista, um dos colegas no IFAM, e que vai trazer um pouquinho da sua experiência, compartilhar conosco algumas experiências da sua atuação como arquiteta e urbanista na área de patrimônio cultural. Eu vou fazer a leitura aqui do currículo da Virgínia, para a gente ter uma noção aqui da experiência que ela tem, da grande experiência que ela tem, da atuação que ela tem na área do patrimônio cultural. Virgínia Gomes de Luca é arquiteta e urbanista, formada pela UFSC, e possui mestrado e doutorado pelo Pós-Arc UFSC. Foi chefe da divisão técnica entre 2013 e 2014 e contratada temporária entre 2014 e 2019 na superintendência do IFAM Santa Catarina, onde trabalhou com os projetos contratados pelo PAC Cidades Históricas em Florianópolis. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado no Pós-Arc, na área de concentração Arquitetura, Urbanismo e História da Cidade. É coordenadora do GT Patrimônio, do IAB Santa Catarina, desde março de 2020, e co-idealizadora do Patrimônio Catarina, perfil no Instagram voltado para a divulgação do patrimônio cultural preservado em nível federal e estadual em Santa Catarina. Atua principalmente nos seguintes temas: paisagem cultural, patrimônio cultural da imigração italiana, no sul de Santa Catarina, projeto de restauração e consultoria em patrimônio cultural. Então, como vocês percebem, né, a nossa colega tem uma longa carreira já, com uma atuação destacada aqui no Estado, na área do patrimônio cultural, e eu deixo a palavra agora, então, com a Virgínia, para ela compartilhar com a gente essas suas experiências. Virgínia, contigo. Obrigado. Obrigada a você, Fabiano. Bom, queria agradecer primeiro o convite, né, feito pela Jaque, enfim, todo o apoio que vocês me deram esse pré-live, né, queria agradecer também a compreensão por conta da transferência da data, por conta, né, desse ciclone, então a gente precisou alterar, porque muita gente ainda está sem luz, está sem internet, então ontem a gente achou mesmo que ia ficar inviável fazer essa live. Bom, o patrimônio cultural é um tema muito vasto, né? Então, eu esperei, então, eu estruturei um raciocínio aqui, trouxe umas colinhas, porque eu queria tratar, na verdade, da questão dos instrumentos de preservação e do papel do arquiteto, né? Considerando a minha formação como arquiteta e também por conta, né, do POSARC, que é um programa em arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu trago também, além de alguns conceitos, eu vou pedir licença para ler algumas coisas, eu vou trazer alguns exemplos da minha experiência prática, profissional, acadêmica e técnica, né? Então, eu vou trazer Virgínia, alguns conceitos iniciais. desculpa te interromper, é só que o pessoal está dando feedback para a gente aqui participando e estão dizendo que o teu volume está um pouquinho baixo. Se tu puder aumentar o teu volume, por favor. Melhorou agora? Está melhor? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Acho que sim. Melhorou? Uhum. Tá. Eu acho que estava um pouquinho baixo. Então, tá. Tá, então, eu vou trazer alguns conceitos iniciais e depois falar da questão dos instrumentos propriamente ditos, né, que é um dos temas que eu me propus a falar, e também da atribuição do arquiteto, dentro dessa grande área que é o patrimônio cultural. Então, começando assim, por que a gente preserva, né? A gente preserva os testemunhos das manifestações culturais que a gente entende que são merecedoras de fazer parte do futuro, né? Então, a gente seleciona essas manifestações, porque patrimônio é seleção, porque se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. E por que a gente preserva? A gente preserva como forma de reflexão do nosso passado, da nossa história, e como forma de tornar os lugares únicos que a gente vive, né? O patrimônio, ele tem essa função de trazer parte da nossa memória, da nossa história, da nossa identidade, transforma os locais em locais únicos, locais com identidade, né? Porque as cidades que perdem seus patrimônios ou que estão perdendo seus patrimônios acabam ficando todas sem referência, sem identidade, todas com a mesma cara. E o patrimônio tem essa função de dar identidade para os lugares, né? E para os povos, para os indivíduos, enfim. O que é patrimônio?
Na verdade, eu vou ler aqui o que o Decreto-Lei número 25 fala, o que é patrimônio. O Decreto-Lei de 1937, que é a lei do IPHAN, né, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, no artigo 1º, ele já começa a definir o patrimônio cultural nacional, patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, a partir de 1937, a gente tem institucionalizada a questão do patrimônio, da preservação do patrimônio, pela lei que cria o IPHAN e pelo decreto-lei. Então, por essa lei, foi possível tombar, e a gente verifica, né, ao longo da história, desde a criação do decreto-lei, a possibilidade de preservar patrimônio monumental, patrimônio da igreja, muito relacionado à igreja católica, né, no início, cidades históricas, conjuntos urbanos, mobiliário, acervo bibliográfico, e uma série de coisas, quadros, imagens, né, uma série de coisas que a gente entende, então, como detentora dessa memória e dessa identidade nacional. E aí é importante também identificar a evolução do conceito de patrimônio ao longo de todas essas décadas, né, desde 1937. Então, por aí eu trago 3 exemplos. Ouro Preto, que foi tombado em 1938, e tem aquele conjunto homogêneo, né, ligado à arquitetura luso-brasileira, o ciclo econômico específico. E aí, quase 50 anos depois, e eu imagino que muitos de nós conhecemos, porque aí eu trago 2 exemplos aqui de Santa Catarina, foi o tombamento de Laguna, em 1985, como cidade-documento, que é muito diferente de Ouro Preto. A cidade-documento, como conceito, são esses núcleos históricos que o espaço urbano reflete a diversidade arquitetônica dos diferentes tempos econômicos, culturais, sociais e arquitetônicos. Então, Laguna foi tombada em 1985 e São Francisco do Sul, o centro histórico, né, desses 2 municípios, em 1937. E são núcleos históricos completamente heterogêneos. Então, numa mesma rua, a gente consegue encontrar uma arquitetura luso-brasileira, aquela que a gente chama de colonial, um exemplar eclético, um exemplar art déco, alguma coisa até do modernismo, se eu não me engano, acho que é em São Francisco do Sul, que a gente tem, né, uma edificação pilotis, aquela janela rasgada. Então, vejam, em um pouco menos de 50 anos de diferença, a gente tem toda essa evolução conceitual, inicialmente um núcleo histórico homogêneo, para depois se entender também que esses núcleos históricos heterogêneos também contam também uma história, né? Como se a gente andasse naquele livro, o quadro da arquitetura no Brasil, né? Então, a gente consegue vivenciar vários períodos. A malha urbana também de Laguna e de São Francisco do Sul é bastante diferenciada, né? É quase que como aqui no centro histórico de Florianópolis, o centro ali, o início das vilas, né? Aquelas quadras do urbanismo luso-brasileiro, aquelas quadras retangulares, o lote estreitinho na frente, comprido, e depois aqueles grandes eixos de expansão, como a gente tem em São Francisco do Sul, por exemplo, como a gente tem aqui em Florianópolis, né, com a Esteve Júnior, a Trunkovsky, né, são grandes eixos de expansão. E a gente não vê essa evolução do conceito de patrimônio só aqui no Brasil, a gente vê também quando a gente estuda as cartas patrimoniais, que são os documentos, né, diversos documentos, que foram escritos ao longo de várias décadas, que também trazem esse conceito, essa evolução do conceito de patrimônio, né? Começando com um bem isolado, e aí as coisas vão se ampliando, e é muito interessante, assim, quando a gente estuda, né? As cartas patrimoniais, elas não têm o poder de uma lei, por exemplo, elas não têm que ser seguidas, mas é interessante porque elas trazem essas recomendações, e ao longo do tempo, resultados de reuniões de vários especialistas, a gente consegue ver qual que é o pensamento daquela época em relação à preservação do patrimônio. Bom, tudo isso para dizer que daí, na Constituição de 88, é que tem, então, realmente uma grande atualização do conceito de patrimônio. E aí eu vou ler de novo, vou pedir licença para ler de novo.
O artigo 216, eu não vou decorar isso nunca, o artigo 216 considera como patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, aí aqui entra também a questão do patrimônio imaterial, vou falar um pouquinho logo depois. Na verdade, o anteprojeto do decreto-lei que foi feito pelo Mário de Andrade, ele já previa a questão do patrimônio imaterial, lá em 1936, quando ele escreveu. Mas foi considerado tão inovador para a época, no decreto-lei ficou mesmo a questão do patrimônio material. E aí, então, só em 88 entra o patrimônio imaterial. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, aqui a gente não fala mais de fatos memoráveis da história do Brasil como decreto-lei, mas há esse grande avanço, né, de entendimento do que é, de quais bens representam o patrimônio cultural brasileiro, né, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações de demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, e aí agora também, de novo, né, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Esse é o conceito, então, de patrimônio cultural renovado que a Constituição de 88 traz. Algumas constituições de constituições federais anteriores a essa já traziam a questão da preservação do patrimônio pelo governo, né? Esse entendimento, na verdade, ele começa com a Constituição de 1934, mas, assim, um conceito só aparece em 88. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é o patrimônio material e o que é o patrimônio imaterial. O patrimônio material, ele é aquele patrimônio tangível, né? Ele é dividido em dois, os bens móveis e os bens imóveis. E aí entra também, né, entra bens isolados, igrejas, documentos, né, todos aqueles exemplos que eu dei anteriormente. Ele é, digamos assim, instituído pelo Decreto-Lei número 25, de 37, e esses bens podem ser inscritos em 4 livros, em pelo menos um deles ou em mais de um, tá? Nada impede que seja inscrito em mais de um. O livro do tombo histórico, o livro do tombo de belas artes, o livro do tombo das artes aplicadas e o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Depois, apesar da Constituição de 88 prever a questão do imaterial, só em 2000 é que é lançado pelo IPHAN, então, o decreto 3551, que estipula o registro do patrimônio imaterial. E o que seria o patrimônio imaterial? São todas as práticas, representações, lugares e expressões e conhecimentos técnicos que caracterizam uma comunidade, um território, um povo, enfim. E daí é possível, então, escrever esse patrimônio imaterial em 4 livros. O livro do registro dos saberes, o livro do registro das celebrações, das formas de expressão e o livro de registro dos lugares. Aqui, recentemente, em Santa Catarina, a gente teve, em 2018, o reconhecimento pelo IPHAN da procissão Nosso Senhor dos Passos. Então, é uma procissão que acontece há mais de 250 anos, aqui em Florianópolis, e foi reconhecida pelo IPHAN em 2016. Existe o parecer da Maria Cecília Londres Fonseca, que foi a relatora desse parecer, e é muito interessante ler, assim, como que ela trabalha essa questão desde o processo. Ela conta no início desse parecer o processo, né, que deu origem à abertura do processo administrativo para reconhecimento da procissão como patrimônio imaterial do Brasil, e aí, então, finalmente, ela se mostra favorável a esse parecer. É bem interessante esse documento, tem na internet, por quem quiser, quem tiver interesse, enfim. E é muito importante, né, Virginia, tu estares falando sobre isso, porque a gente ainda escuta, às vezes, o pessoal equivocadamente se referir a essas iniciativas em prol do patrimônio imaterial como tombamento. De vez em quando a gente lê no jornal, tombaram a procissão, né? É importante entender que, pela natureza desses patrimônios ser muito diferente, os mecanismos de proteção vão ser diferentes, né? Sim, sim. São processos,
até é um aporte teórico e metodológico completamente diferente, né? Sim. Quando você abre um processo administrativo pedindo tombamento e quando você abre um processo administrativo pedindo um registro, né? O patrimônio material, ele precisa da comunidade inserida no processo. Envolvido. Os dois, na verdade, tá? Mas, assim, você não tem como fazer o registro, e aí é muito engraçado também que não é também o tombamento do acarajé, como as pessoas falam, né? Isso, exatamente. Do saber fazer o acarajé. O acarajé é um produto. O saber fazer acarajé é todo um processo que começa lá nas plantações né? E vai no convívio dessa comunidade, da mulher se montar, de montar o tabuleiro. E essa pessoa tem que estar tão envolvida que eu não tenho como registrar o modo de fazer acarajé e obrigar a baiana a montar o tabuleiro. Ela precisa estar envolvida para que aquilo não se perca. E aí tem toda uma questão de passar o conhecimento para gerações futuras, né? Então, quando uma pessoa que detém esse saber morre, esse patrimônio morre junto com ela. Então, é muito sensível, sim, essa questão do patrimônio imaterial, né? É muito interessante, é bem interessante. E realmente, né, tem essa coisa, né? Uma coisa é tombar um patrimônio material, outra coisa é registrar um patrimônio material. Enfim, e aí para a gente tudo isso, né, para falar então dos instrumentos de preservação. Eu achei importante conceituar inicialmente, né, para a gente poder então falar um pouco dos instrumentos. O artigo 216 da Constituição, aquele mesmo que conceitua patrimônio cultural brasileiro, ele também dá umas pistas de quais seriam os instrumentos de preservação. Então, no parágrafo 1º, ele fala assim: o poder público, com a colaboração da comunidade, é muito importante, né, Fabiana? Sim. Promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Enfim, é uma série de instrumentos, né? Mas eu vou trazer alguns: inventário, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação. Bom, o inventário, ele é muito interessante também, porque é a primeira forma que a gente tem de reconhecer a importância desses bens. Tem uma frase que é do Aloysio Magalhães. Ele era um designer, ele foi presidente do IPHAN durante alguns anos, depois de passar daquela fase inicial do IPHAN. Então, assim, com a entrada dele na presidência do IPHAN, houve uma remodelação também do próprio pensamento da evolução do patrimônio, da evolução conceitual do patrimônio cultural. Então, isso aconteceu no final da década de 70, a entrada dele na presidência do IPHAN, e ele fala o seguinte: só se preserva aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece. E o inventário tem essa função, sabe? A gente só preserva aquilo que a gente conhece, e para a gente conhecer, a gente precisa inventariar. Então, o inventário, na verdade, é uma seleção, e aí pode entrar patrimônio arquitetônico, pode imobiliário, imagens sacras, qualquer coisa. E é essa seleção que é feita, né? E aí uma descrição minuciosa, fichas, enfim, fotos, aí dependendo do bem, vídeos, né? Enfim, para que então se tenha um meio de identificar esses bens culturais. O inventário é a primeira forma de subsidiar então as políticas de preservação. Falando de um bem edificado, propriamente dito, a gente pode fazer um inventário. Não é obrigatório que inventariar não significa necessariamente tombar esses mesmos bens, né? Eu posso inventariar e aí alguns desses bens se destacam e aí eu posso ter um tombamento em nível federal, em nível estadual ou em nível municipal, por exemplo, como aconteceu com os bens dos roteiros nacionais de migração, né? A gente tem uma série de bens inventariados, alguns não foram tombados, outros foram tombados nas 3 esferas de preservação. Bom, esse é o inventário. Sobre o tombamento, né? Ele é um instrumento jurídico que é responsável pela salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Então, ele é um ato administrativo que é realizado pelo poder público e ele tem ele é um instrumento, então, que é essa relação entre o direito individual da propriedade e a defesa do interesse público.
Então, a gente lida com essa questão também, né, quando a gente fala de um patrimônio tombado. O proprietário, ele não perde a propriedade desse bem, né, desse imóvel, por exemplo. Eu vou acabar falando muito do patrimônio edificado, porque acaba sendo também mais a minha experiência, né? O nosso foco, né, como arquitetos, né? Também. Então, esse proprietário, ele pode vender esse imóvel, ele pode alugar, e ele não perde o direito à propriedade. O que acontece é que, como esse imóvel é dotado de um interesse coletivo, qualquer alteração que ele vai fazer nesse bem, ele precisa reportar àquela instância de preservação. Se foi tombado pelo município, prefeitura, se é tombado pelo Estado, no caso de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Cultura, e se é tombado pela União, o IFAM. E aí é importante a gente falar, né, além dessas 3 esferas de tombamento, qual que é a importância, né, de um bem, por que a gente classifica nesses 3 níveis, né? Então, por exemplo, um edifício que é tombado pela prefeitura, normalmente se entende, então, que essa edificação, ela tem uma importância para aquele município, é uma importância pontual, digamos assim. Quando esse imóvel recebe proteção estadual, ela é importante para o estado de Santa Catarina, no caso, né? Então, ela é importante para a região sul, norte, oeste, enfim. E para ser tombado em nível federal, ele tem uma importância para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, a Ponte Hercílio Luz, ela é tombada nos 3 níveis. Ela tem importância para o município de Florianópolis, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Eu diria até que por diferentes razões, e tudo bem. Mas é possível, então, o mesmo bem ser tombado nas 3 esferas de preservação. Trago também a questão como instrumento de preservação, né, do Estatuto das Cidades, porque ele fala também no artigo 2º, o Estatuto da Cidade inclui, dentre as diretrizes legais que balizam as políticas públicas urbanistas, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. E é importante, então, porque o Estatuto da Cidade, quando ele surge em 2010, ele fornece uma série de instrumentos políticos e jurídicos que o plano diretor pode utilizar, né, como direito de superfície, outorga onerosa e direito de construir. E aí também esses 2 últimos, né, outorga onerosa e direito de construir, é importante também entender qual é a realidade urbana desse município, desse conjunto, né? São instrumentos possíveis de serem utilizados, né, dependendo da realidade, dá para se usar ou não. Tem direito de preempção e operações urbanas consorciadas e alguns outros instrumentos. Eu não vou me ater muito na questão do Estatuto da Cidade, do plano diretor, porque eu acho que é tema para uma live específica, né? Com certeza. Até fica a sugestão Tá da Rosada, anotado. fazer uma live sobre planos diretores. Foi anotado. Tá bom. E aí o Estatuto da Cidade também, ele é composto, ele se baseia, digamos assim, em 3 tripés. O primeiro é a função social da propriedade, o segundo é o desenvolvimento urbano, a qualidade do desenvolvimento urbano, a qualidade do espaço urbano e também a gestão democrática, né? Que tem muito a ver com a questão do patrimônio, quando a gente envolve a comunidade, para essa comunidade se sentir pertencente e que para que ela nos diga, enquanto técnicos do poder público, o que é importante para ela, né? E não o contrário. Aí, bom, um outro instrumento de preservação é o plano diretor, que ele é o principal instrumento do planejamento urbano, né, feito pelo poder público municipal e que é obrigatório para municípios de mais de 20 mil habitantes. Então, é interessante que o município, né, por aquelas razões que eu falei lá no início, é o patrimônio cultural que detém a memória e a história desse município. E é interessante que esse município tenha ferramentas e perceba a importância que é preservar esses conjuntos pré-existentes, né? Esses conjuntos históricos, esses conjuntos de interesse cultural. Inclusive, muitos municípios trabalham com as APCs, que são as áreas de proteção cultural, né? Que o próprio município cria dentro do seu planejamento urbano,
áreas de interesse especial de preservação do patrimônio cultural, onde alguns desses instrumentos podem atuar diretamente ali. Então, o plano diretor, ele deveria, então, incentivar essas novas possibilidades de ocupação das áreas urbanas, né, com vários usos diversos, né, são áreas já consolidadas, com infraestrutura já pronta, então é interessante que a gente consiga, que esses planos, né, que esses municípios reconheçam o potencial econômico, social, turístico e desenvolvimento dessas áreas dentro dos seus planejamentos, né. Bom, então, essas são algumas dos instrumentos de preservação. E aí eu vou entrar, então, agora na parte de atribuição dos arquitetos, né? Então, Fabiano, eu vou trazer aqui a resolução do CAU de 2012, e também eu acho que é uma das últimas coisas que eu vou ler, tá? Mas também peço licença para ler as atribuições que trata este artigo, aplicam-se aos seguintes campos de atuação. Eu vou ter uma atenção especial por conta do tema ao artigo 4, do patrimônio histórico, cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e solução tecnológica, reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades. Então, o CAU considera, né, por essa resolução de número 21 de 2012, e principalmente em relação ao projeto de restauro, né, que é a atribuição exclusiva do arquiteto fazer projeto arquitetônico de restauro, né, por ser projeto arquitetônico, é uma atribuição exclusiva do arquiteto. E aí, é importante que a gente pense qual que é a função social do arquiteto quando ele intervém no bem histórico ou numa área de interesse histórico. Porque são bens não renováveis, né? Quando a gente perde uma edificação, quando um museu pega fogo, isso a gente falando de arquitetura, tá? Ou quando acontece recentemente na Espanha, acho que foi semana passada, ou semana retrasada, que não vou nem dizer que uma pessoa restaurou um quadro, né? A pessoa destruiu o quadro. Sim. Quando a gente trabalha com patrimônio cultural, é necessário que a gente tenha um estudo muito grande para além da graduação. Porque se o projeto de restauro é atribuição de arquiteto, a gente pode considerar que um arquiteto que sai da faculdade já tem condições de fazer projeto de restauro. Mas não é muito assim que acontece. É necessário quem vai, e quem já está na graduação, quem ainda está na graduação e sabe que quer trabalhar com esse tipo de arquitetura, que é muito específica e muito sensível, é importante que faça estudos para além da graduação, né? Eu escutei, tem um tempo atrás, uma fala do professor Leonardo Castriota, que ele comparou, foi um evento virtual da UFBA, já estava acontecendo a pandemia, eu acho que tem um mês mais ou menos isso, talvez um pouco mais. E ele fala que é que nem cirurgia plástica, não é qualquer médico que faz cirurgia plástica, você tem que ter especialização em cirurgia plástica, você tem que estudar muito para fazer isso. Justamente porque o patrimônio, se a gente perde, a gente não tem como recuperar, né? E a gente que trabalhou um tempo no serviço público, no caso eu, federal, você ainda trabalhou na FCC, a gente vê que quando a gente perde, a gente não tem como recuperar. E não é só perder um edifício inteiro, às vezes, né, são partes, são memórias, não tem como recuperar. Então é muito importante que esse profissional que vai trabalhar com projeto, com estudos, com projeto arquitetônico de restauro de edificação ou de conjuntos urbanos, enfim, qualquer que seja a área dentro do patrimônio cultural, tenha um instrumental e repertório e experiência prática, teórica, acadêmica, se for o caso, né? Então, procurar continuar estudando para além da graduação. E aí a gente tem especialização, tem capacitação, tem mestrado, doutorado, tem uma série de estudos que a gente pode continuar durante toda a prática profissional. E é isso que tem acontecido, na verdade, né? A gente vê muita gente com muita bagagem, né? É como se a gente não conseguisse parar de estudar nunca. Primeiro porque a gente gosta e depois porque precisa. E aí a gente pode, né,
falando de atribuição de arquiteto, né? Um arquiteto que trabalha com patrimônio cultural, ele pode trabalhar no serviço público ou privado. Então, uma série de possibilidades é que a gente pode ter essa prática, né, na salvaguarda do patrimônio cultural. Em relação especificamente ao projeto, é interessante destacar também que antes do projeto propriamente dito, né, aquelas 3 etapas, estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo, existem uma série de estudos prévios, né, que envolvem muitas vezes outros profissionais, né, historiadores, arqueólogos, muito comum, né, arqueólogos, sei lá, museólogos, químicos, dependendo do tipo de restauro, enfim, uma série de outros profissionais que também necessitam ter uma série de... Dessa multi ou transdisciplinaridade do restauro, né? Porque ele envolve uma gama de profissionais, cada um com uma atribuição específica, que resultam na qualidade da intervenção, né? Eu lembro que quando eu fiz um estudo para o Centro Histórico de São Francisco do Sul, a gente contratou engenheiro ambiental, sabe? A gente contratou, eu lembro, um arquiteto para fazer o SIG do Centro Histórico. Então, todo o sistema geográfico de informação, a gente criou uns mapas, foi bem bacana. E o engenheiro civil também, para fazer um estudo do trânsito ali do Centro Histórico de São Francisco do Sul, foi muito interessante. E aí o arquiteto, então, coordenaria esses outros profissionais. Tinha as estagiárias, a gente desenhou todas as fachadas, né, foram quase 400 imóveis, foi um trabalho bem bacana, assim, que mostra a necessidade de, independente de ser um edifício, de ser um núcleo tombado, um fragmento, um sítio urbano, é necessário e é importante que se tenha todas essas outras visões, né, além da arquitetura. Então, falando propriamente de um edifício propriamente dito, a gente tem que fazer pesquisa histórica, né, procurar imagem, fotografia histórica, fazer toda a evolução arquitetônica daquele edifício, levantamento cadastral, né, bem, assim, levantar planta, fachada, corte, piso, forro, detalhes, cobertura, então, destrinchar o bem. Então, é um trabalho prévio ao projeto gigante, né? Às vezes, alguma prospecção, né? Descobrir as camadinhas de tinta que tem, né, ao longo do tempo. Então, tudo isso é um trabalho que é bem anterior ao ato de projetar propriamente dito, né? Bom, existem também os projetos complementares, né? E os projetos complementares são os mesmos de uma arquitetura contemporânea, né? De um projeto de arquitetura contemporânea, então, um projeto hidráulico, um projeto elétrico muito importante, né? No caso de museus, por exemplo, projeto preventivo contra incêndio, né? Do mesmo modo que a gente precisa preservar a edificação, preservar os usuários, preservar o acervo, né? E aí, no caso do projeto preventivo contra incêndio, por ser patrimônio edificado de interesse cultural, tombado, enfim, existem algumas coisas no projeto, não que a gente burle o projeto, mas que a gente tem condições, justificando que é uma edificação histórica, fazer algumas compensações. Então, por exemplo, se é uma edificação que tem um guarda-corpo de 1700, a gente não vai tirar aquele guarda-corpo para botar um guarda-corpo esse de 2020 que o bombeiro costuma aprovar. Então, a gente tem algumas justificativas para manter alguns elementos para não descaracterizar o imóvel. Eu nunca esqueço da escada do Museu Victor Meirelles, quem já teve a oportunidade de conhecer. É uma edificação luso-brasileira. Hoje funciona um museu, o Museu Victor Meirelles, e a escada ela tem um espelho alto e um degrau curtinho, porque tem um direito muito alto para vencer e pouca profundidade da edificação. Aquela escada, ela não é uma escada de rota contra incêndio, por exemplo. Então, ela é quase uma escada marinheiro, né? Então, o que a gente fez? Um trabalho mais infame, eu ainda falo como se estivesse lá. O que o projeto contratado pelo que a arquiteta, né, o arquiteto que fizeram o projeto, qual foi a solução encontrada? Criar um volume novo, um bloco contemporâneo, onde ali então está o elevador, né, no edifício em anexo a escadaria, daí sim com todas as exigências dos bombeiros para aprovação, mas a escada histórica está preservada.
Então, a gente tem também no patrimônio cultural como trabalhar essas... A gente não vai descaracterizar uma edificação, né, para poder... A gente quer que as pessoas se salvem, a gente quer, mas a gente também tem que manter a edificação e daí, então, pensar em soluções outras, né? Eu lembrei daquele E, ditado agora, que a gente sai do IFAM, mas o IFAM nunca sai da gente, né? nossa, até hoje eu falo como se eu estivesse no campo. Sim. Nossa, é isso mesmo, Fabiano. O IFAM não Não sai é da à toa gente. que é por essa e por outras que a gente se dói tanto e defende tanto o Instituto nesses tempos incertos que a gente está vivendo, né? De ameaça à cultura, de ameaça ao patrimônio cultural brasileiro, porque realmente a gente entende a importância que o órgão tem, o trabalho que é feito aí há mais de 80 anos, né? Então não tem como a gente não se apaixonar por esse trabalho, não se envolver e se doer mesmo, se indignar quando a gente vê esses abusos absurdos que têm sido feitos aí no órgão. Sim, sabe, Fabiano, o patrimônio cultural e a cultura não deveria ser político, sabe? Com É certeza. técnico, é técnico, Sim. sabe? A cultura e o patrimônio cultural, ele é para a gente e é para as gerações futuras. Isso independe de governo, de partido, sabe? Uhum. É técnico. É por isso que a gente fica tão indignado quando a gente vê que o IFAM virou moeda de troca política. Uns Porque desmandos assim absurdos, né? E aí eu estou aqui falando que o arquiteto, o historiador, o arqueólogo, todo mundo que trabalha com patrimônio tem que estudar muito, tem que estudar uma vida inteira. É. E, de repente, não é só a gente, né? Os gestores têm que ser experientes também. Tem que ter experiência prévia, né? Os superintendentes, os diretores, os presidentes dos órgãos de preservação também têm que ter esse tipo de conhecimento, né? Depois que a gente perde, a gente não recupera mais, né? E é isso que a gente fica tão triste, né? De ver toda essa Uhum. situação. E aí também eu queria falar um pouco da questão dos projetos complementares, né? Porque assim como a gente precisa, e também tem uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo do projeto, de falar do projeto, é que a questão do uso, né? Essas Fundamental, né? edificações que existem até hoje, elas não foram pensadas para esses usos que a gente não digo nem os usos, né? Porque a gente consegue morar, trabalhar, enfim, Forma de tomar uso, né? mas essas noções da contemporaneidade, questão de conforto, né? Luz, internet, essas coisas. Então, banheiro que antes era na latrina, né? Hoje as pessoas querem trazer para dentro da casa, eles têm todo o Sim. direito, a gente não vai reinventar uma latrina lá fora. Então, a Não gente cabe mais, consegue né? adaptar. Então, a gente consegue, e é interessante, inclusive, fazer, mais vantagem para uma edificação mudar de uso do que ficar fechada, né? Com certeza. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de teatro que viraram livrarias, né? Igrejas virando residências. Esses tempos eu vi era uma estação de, não sei se era de tratamento de água, alguma coisa assim que virou uma residência, um casal restaurou. Enfim, era uma infraestrutura que já não cabia mais também no tempo moderno, estava em Uhum. desuso, o casal restaurou, estava morando. Super interessante a Que intervenção. legal. Sim. E é importante também que esses profissionais que trabalham com os projetos complementares também sejam especializados, porque você não vai rasgar o chão em qualquer lugar, né, para passar um cano, para passar um eletroduto, enfim. Às vezes é um chão histórico, né, uma parede que tem uma pintura mural. Então, essa sensibilidade é necessária em todos os profissionais que trabalham com restauro, porque o restauro é um ato crítico, né? Ele não é um projeto meu, ele já existe e eu entro, né, para fazer essas atualizações de uso, eu arquiteto, né, para fazer Uhum. essas atualizações de uso, para, né, deixar, enfim, fazer com que a vida útil daquele bem se prolongue, mas o restauro em si não é o ato mais desejável, né? A gente Uhum. que trabalha com patrimônio, a gente entende que fazer uma manutenção periódica, né, fazer uma conservação, é como se fosse uma edificação contemporânea. Se eu vejo que tem uma goteira, eu não deixo o telhado cair. Eu vou ali, conserto, arrumo, contrato alguém, né? E numa edificação Eu histórica ia, também. eu ia comentar contigo, né? Tu tinha já antes tocado na questão do restauro, da importância do restauro, de o quanto tem que ser uma pessoa capacitada, né? Na verdade, a gente sempre
torce para que o edifício não precise ser restaurado, né? Que ele possa ser objeto de uma manutenção, de uma conservação frequente, constante, né? Porque o restauro ele é uma medida drástica, ele é uma agressão, digamos assim, ao edifício, ao bem, né? Então, a gente sempre compara um edifício com uma pessoa, né? Num estado de saúde, e quando realmente tem que fazer o restauro é porque o estado de saúde dele se agravou muito e é só a cirurgia que resolve a solução, né? O ideal é evitarmos de chegar nesse estágio. É como tu falou, cuidar do edifício no dia a dia, né? No seu uso, na forma correta de usar, nas adequações que são feitas para garantir o uso que é tão importante, que é fundamental, na verdade, para a vida, para a saúde desse edifício, né? Então, o ideal é sempre evitar o restauro. Agora, quando tem que realmente acontecer o restauro, que ele seja feito com todos os critérios, com profissionais habilitados, não apenas o arquiteto, que acaba sendo acho que o principal ator desse processo, mas que os demais também tenham cuidado, né? Essa sensibilidade, como tu falou, né? Uhum. Começa pelo uso, talvez, né? Uma edificação aberta, né, sendo usada, é igual uma edificação contemporânea. Se eu fecho meu apartamento e só volto daqui 5 anos, ele vai estar completamente, enfim, né? E uma edificação histórica também. Então, quando a gente pega um conjunto urbano, várias edificações fechadas, normalmente acontece a falta de conservação, daí começa a cair telhado, né? E aí a gente vê, passando anos naquela edificação, ela vai virar uma ruína, e aí sim, né? Fica irreversível às vezes, né? Que é o Conhecemos várias, né? né? Infelizmente chegaram nesse estado. Então, como eu falei lá no início, o proprietário ele não perde a propriedade do bem privado. Ele tem algumas responsabilidades enquanto proprietário, que é manter, né, fazer uma manutenção, cortar uma grama, que seja, né? Essas pequenas coisas evitam muito que seja necessário fazer um restauro lá na frente. Bom, com relação ao projeto, é isso. E aí, para além da arquitetura, a gente também tem os conjuntos urbanos, né? E é uma série de atribuições e uma série de estudos que a gente pode fazer também, que é muito interessante. Então, além do edifício, do projeto propriamente dito, né? O registro da evolução do edifício, né? Que eu falei lá no início. Então, entender aquela edificação, como ela cresceu, como ela se expandiu, às vezes alterou o estilo, a linguagem arquitetônica, né? A gente vê muita edificação que era colonial, virou eclética, virou, enfim, é muito interessante, né? E aí você pode ser contratado ou contratar alguém para fazer esse estudo para você. Enfim, são atribuições várias, né, que a gente pode fazer. Inclusive, isso é uma das etapas anteriores ao projeto de restauro, mas pode ser um estudo isolado de alguém que decidiu fazer um estudo de uma edificação específica. Avaliação do estado de conservação também, que é uma etapa anterior a um projeto de restauro, mas também não necessariamente está atrelado a um projeto de restauro, Importantíssimo, né? Que aí sim, destrincha toda a edificação, né? Alvenaria, cobertura, forro, vai janela por janela, né? Faz falei forro, piso, enfim, fez alguma infiltração, uma necessidade de drenagem, enfim, aí a gente destrincha o edifício todo mesmo para ver quais as possibilidades de sanar e estancar possíveis causas de degradação. O projeto de restauração em si, né? Tem plano de preservação preventiva também, que é muito interessante, né? Manutenções periódicas, como fazer, né? Enfim, é uma série de... quase um manual, né? De como se evitar que a edificação venha a ser restaurada no futuro. E aí também a gente pode falar de alguns estudos nos centros históricos também, que é bem interessante, né? Então, registro da evolução urbana, muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer esse estudo no Centro Histórico de São Francisco do Sul, então entender até como as fontes d'água tiveram relação na abertura das vias, na implantação da igreja, sabe? Tudo isso é muito interessante de ser feito, sabe? Esses eixos de expansão que acontecem, as diferentes quadras, né? Como que as linguagens arquitetônicas se adaptam a esse terreno. Esse estudo também é muito interessante de ser feito. O próprio inventário,
né? Como eu falei lá no início, que é um instrumento de preservação. Então, você, arquiteto, seleciona aqueles bens, vou fazer um inventário, como eu fiz, né, pro meu mestrado. Vou fazer um inventário Minha da etapa arquitetura preferida. É a também. Eu minha etapa adoro fazer preferida. inventário. É muito Eu bom, adoro. né? Ir a É campo, bom. poder conhecer os bens, né? É muito legal. É muito legal. E ver a realidade, né? Porque eu falei muito do patrimônio urbano, Fabiano, mas a realidade do patrimônio rural é completamente outra, né? Sim. Então, os problemas são outros, o tempo é outro, né? Me parece assim que até a preservação acontece mais, sabe? Uhum. Acaba acontecendo. Não tem todo esse poder de forças que gera a cidade, essa, né, especulação imobiliária, os especuladores na Uma cidade. dinâmica muito diferente, né? É Do campo. completamente diferente. É Uhum. completamente diferente. E problemas outros, né? Êxodo rural, a população jovem sai e não quer voltar, O alguns abandono. voltam um tempo depois e aí ressignificam aquele patrimônio da família. Uhum. São muitas questões, né? Sim. E aí, então, por exemplo, o inventário da arquitetura rural da migração italiana de uma região. Então, ou Uhum. arquitetura, o patrimônio Art Deco, enfim, uma série de temáticas que daí a gente pode fazer, então, um inventário desse patrimônio edificado. Projetos de requalificação de espaços públicos também é muito interessante, né? A gente teve em São Francisco do Sul, na época do Monumenta, então, toda a criação da orla, né? De museu a museu, então foi toda uma fechamento de rua, Uhum. asfaltamento não, não pode. Alteração de ampliação do Tirou a foto. calçamento, cometi uma falha, ampliação do calçamento, né, alargamento das calçadas, é, criação de bolsões de estacionamento, né, porque Uhum. evitar aqueles, enfim, é uma série de melhoramentos urbanísticos que é possível se fazer num projeto de requalificação de espaços públicos dentro de uma área tombada. Tem um plano de Uhum. preservação também, que é bem interessante, bem interessante. O IFAM tem alguns. É um plano de preservação dos sítios históricos urbanos, né? Se eu não me engano, é esse o nome. Recentemente também tem a questão do entorno, que eu não falei, né? A questão do entorno dos bens tombados, também tem um outro estudo muito interessante. Criação das poligonais de tombamento, criação das poligonais de entorno, né? O entorno é essa área de amortecimento antes de chegar no bem tombado. Então, são vários estudos, projeto de jardins e parques históricos também, né? E aí eu trago o exemplo das fortalezas, que eu tive a oportunidade de acompanhar a contratação dos projetos das fortalezas aqui do Sistema Defensivo de Santa Catarina, né? Os projetos paisagísticos de acessibilidade, que na minha opinião foi o maior desafio, porque a gente quis dar acessibilidade às fortalezas que na origem são feitas para serem inacessíveis. Então, para mim foi o Uhum. maior Exato. desafio, assim. Verdade. Algumas fortalezas a gente conseguiu acesso pleno, né, do entorno até as edificações, outras são 7 no total. Outras, uma, uma acessibilidade parcial, e teve a Fortaleza de Araçatuba, por exemplo, para quem conhece ou teve Uhum. oportunidade, ali não tem como, Eu sabe? ia dizer, essa continua sendo praticamente inacessível, porque é a única que eu nunca tive acesso. Eu nunca tive o privilégio de pisar na ilha de Araçatuba. Fui uma vez lá, nossa, Ó, Fabiano, mais privilegiado, então. é uma energia assim que eu ainda estava grávida quando eu fui. Olha Então, que legal. os colegas me ajudaram, assim, eu falei, meu Deus, eu acho que vou ligar para os bombeiros me resgatar, eu não vou conseguir sair daqui, sabe? Então, assim, não tem ali não tem, né? Porque a gente já chega num barco, num ambiente inóspito, né? Tem Sim, todo aquele sim. acesso, são rochas, assim, para se chegar na fortaleza em si. Então, ali é incrível, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, tem todas essas especificidades também, né? Aí a gente contratou, só para completar a questão dessa contratação, teve o paisagismo, o projeto de restauro das edificações e também o projeto de tipografia e sinalização. Todos esses projetos feitos por arquitetos, coordenados, e tinha equipes profissionais, aí cada empresa com os seus, né? Uhum. Historiadores, jornalistas, enfim, pessoal que fez o texto, enfim, uma série de profissionais envolvidos para se fazer essas contratações dos projetos, para executar esses projetos, né? Então foi Uhum. muito interessante mesmo, assim.
Mas acho que, meu Deus, já passou o tempo. Olha ali. Eu ia comentar contigo, a gente está indo agora para os últimos 10 minutos, né? Até um pouquinho menos já. E eu pediria então para te fazer as tuas considerações finais. Olha, Fabiano, eu reforço, sabe, essa questão da capacitação técnica, sabe, profissional, né, de quem quer trabalhar com patrimônio cultural, né. De novo, depois que a gente perde, não tem como É então, assim, irreversível, não tem volta, né? irreversível. E o que a gente tem na graduação, a carga horária, se você for dividir, né, a gente tem muito mais matérias e a carga horária da arquitetura contemporânea, né? Então, a gente eu não tive projeto, por exemplo, em edificação pré-existente. Então, é o tipo de coisa, e é muito, por exemplo, intervenção em ruínas. É algo completamente diferente, dentro, inclusive, do Muito projeto diverso. de Sim. restauro, né? Uhum. Outros profissionais, são outra instrumentação teórica, sabe? Então, dentro do projeto de restauro mesmo, existem uma série de nuances, ou nem tanto nuances, né? Mas que te exigem todo um aporte teórico, metodológico, técnico, né? Projetual, como eu tinha dito anteriormente. Então, assim, para quem está na graduação e quer seguir essa área, né? Ou para quem já está nessa área, né? Tem que estar sempre se especializando, né? Tem que estar sempre buscando novas formas, também não é só olhar o que já aconteceu. A gente tem que estudar, né? A gente tem que estudar sistemas construtivos, técnicas retrospectivas, canteiro de obra é muito importante também, essa vivência de obra, né? Mas é o tipo de coisa que a gente está sempre se encontrando, né? Nos congressos, na universidade, curso, é um grupo ali, em Santa Catarina, pelo menos, né? Todo mundo se conhece, né? Porque a gente está sempre se encontrando, né? Enfim, então Eu a brinco que minha... quem toma dessa cachaça está sempre se encontrando no mesmo boteco, né? Não tem como. É A gente mesmo certo. está sempre se encontrando. A gente está sempre se encontrando, né? Então, a primeira vez que eu fui na Fundação Catarinense de Cultura, quase 20 anos atrás, eu te encontrei lá. Eu Sim. lembro. Então, a gente tá sempre se encontrando e voltou a se encontrar no começo desse ano, né? Enfim, em momentos diferentes. Se encontrou no IFAM várias vezes. Então, Estamos aí, vamos aí, para sempre. com certeza. Mas acho que é isso, Fabiano. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar um Sim. pouco desse tema que é tão querido pela gente, né? É um tema também bastante requisitado, sabe? Quando a Jaqueline me convidou para fazer a live, ela disse, o pessoal pediu para falar de patrimônio. Eu dei algumas opções, 2 ou 3 também, que são os temas que eu acabo trabalhando mais. E a gente acabou escolhendo patrimônio porque é um tema que o pessoal estava pedindo, sabe? Uhum. Então, isso só comprova essa necessidade, né, de se falar, de ter outras, né, experiências. Então, acho bem bacana. Eu fico bem contente, assim, né, de tu poder estar compartilhando com a gente esse teu conhecimento. E a gente tem aí o pessoal nos assistindo, e tu falou agora sobre esse interesse pelo patrimônio. Eu fico contente também quando eu vejo muitos alunos, assim, né, já tive a oportunidade de dar aula em alguns cursos de arquitetura, e há um interesse que eu percebo que é crescente, assim, pela área, sabe? Isso me dá uma esperança, assim, porque a gente às vezes se depara com tanta incerteza, com tanta dificuldade no nosso meio, né? Então, quando a gente vê essa gurizada, o sangue novo aí, se empolgando e vestindo a camisa do patrimônio, a gente fica mais aliviado, assim, mais esperançoso, né? E mesmo que a gente alerta sempre assim, quando o pessoal vai, por exemplo, fazer um TCC de restauro, né? O trabalho é dobrado, né? Porque além do projeto tem que ter todos esses estudos, essas etapas todas que tu mencionaste na tua fala, fazem parte, por exemplo, de um TCC de restauro, né? Mas é um grande incentivo, acho que é um grande estímulo para que o pessoal realmente se identifique e possa continuar, então, nessa carreira, né? Uhum. É Mas, isso, assim, Virgínia, Fabiano, queria por agradecer, favor. né, a oportunidade, me Uhum. colocar à disposição, se alguém quiser ajuda, quiser conversar, quiser algum material, enfim, quiser, me coloco à disposição. E acho que é isso. Eu Agradeço a até, você. pela falta de prática com esses recursos de live e tal, até eu acabei não me apresentando, eu te apresentei, não me apresentei, mas eu sou doutorando do programa, né?
E tanto a Virgínia é pós-doutoranda, eu sou doutorando lá do programa, do POSAC. Então, a gente espera, a gente está em contato aí pelas redes sociais e virtualmente, mas espero que logo a gente possa estar de novo em contato com os colegas aí, aprendendo, compartilhando um pouco das nossas experiências. Te agradeço bastante, agradeço pela oportunidade de estar aqui mediando a tua fala. Eu não, foi uma surpresa quando a Jaque me convidou, não estava programado isso. E eu fico bem contente da gente poder estar junto aqui e estar te escutando. Tá bom? Imagina, eu que agradeço. A gente tem ainda, acho que mais uns 2, 3 minutos pelas minhas contas aqui, então como automaticamente o Instagram ele fecha, ele encerra 1 hora de gravação, a gente fica, enfim, conversando aqui mais uns 2 minutinhos aqui, se tu quiser lembrar de mais alguma coisa, enfim, para comentar com a gente. Acho que é isso, Fabiano. Acho que é isso. Assim, uma coisa muito interessante também, o site do IFAM tem muito material, sabe? Sim. Muito material técnico, além dos conceitos, cartilhas. Os manuais, né? Os manuais do IFAM Monumenta, né? Inclusive manual de projeto, com todas as etapas, né, que o arquiteto deve seguir num projeto de restauração. Esse material está lá gratuito, né? Dá para baixar o livro de paisagem cultural do Rafael, dá para baixar um livro sobre entorno. É muito interessante sobre telhados, manual de telhados. Aquele livro recente do Circo Realira sobre o patrimônio e o uso, né? Que eu acho que esse livro foi muito bem-vindo, assim, porque toca numa questão crucial que tu comentou, que não adianta a gente restaurar e o imóvel ficar fechado, né? Ele tem que ser usado e bem usado, né? Sim. E não necessariamente precisa virar museu, né? A gente pode ter uma série de usos contemporâneos, né? Cafés, enfim. A própria habitação, né? A manutenção de usos antigos, enfim, se for possível, né? Para que o edifício até mantenha um vínculo com o seu uso original, isso é bem interessante também. As possibilidades são várias, né? É um universo, eu sempre comento isso, né? A arquitetura, a gente tem um universo vasto e dentro do restauro, do patrimônio, tanto quanto, né? A gente tem mais um outro horizonte também de possibilidades, né? Sim. Mas é isso, gente. Oportunidade, interesse é um belo local de se encontrar materiais, teorias, enfim. Fica a dica, as cartas patrimoniais também estão disponíveis para download, né, além dos manuais, então a gente tem lá muito material para quem tiver interesse, né, se interessar e ir atrás. É uma fonte bem acessível, né? Porque muitas vezes tem uma dificuldade de custo de aquisição de material, a gente sabe que os livros são sempre mais caros, embora os livros do IFAM impressos tenham um custo acessível, né? Mas até pela facilidade de acesso de livros em versões digitais, a gente tem lá o site do IFAM sempre disponibilizando esse material para quem tiver interesse, né? Então tá. Pessoal, a gente agradece as participações, a nossa audiência aí. Nos perdoem alguma falha, como eu expliquei, é a falta de prática, a gente aos pouquinhos nessa... Minha também. A gente vai aprendendo, né, a usar esses recursos, né? Ó, temos 25 segundos restantes. Tá? Então, agradeço mesmo, obrigado a Jaque aí pela iniciativa, né, e os colegas que têm participado aí. E a gente deixa, então, o convite aí para agora, nos próximos dias, vamos ter já a divulgação da nossa nova live agora, provavelmente semana que vem. Acompanhe aqui no Instagram que a gente vai estar divulgando.